A chuva fustigava as vidraças, cada gota um pequeno martelo contra o vidro. A tempestade lá fora era implacável, uma sinfonia de caos que parecia ecoar a tormenta na mente de João. João, aninhado na sua poltrona, sentia um arrepio apesar do fogo crepitante. As chamas dançavam e estalavam, mas o seu calor parecia incapaz de penetrar o frio que se instalara no fundo dos seus ossos. Ele tomou um gole do seu café, o calor amargo um conforto contra a noite de tempestade. A caneca tinha um peso familiar nas suas mãos, uma pequena âncora no mar de desconforto que o rodeava. Um estrondo repentino no andar de cima fê-lo franzir a testa. Ele ouviu, com o coração a bater forte. Silêncio. O tipo de silêncio que parecia pesado, prenhe da possibilidade de algo sinistro à espreita. Só o vento, murmurou ele, forçando uma gargalhada que soou oca até aos seus próprios ouvidos. Ele tentou convencer-se de que não havia nada a temer, mas o desconforto corroía-o, recusando-se a ser ignorado. Ele tentou concentrar-se no seu livro, mas a quietude inquietante corroía-o. Uma tábua do chão rangeu lá em cima, um som tão fraco que poderia ter sido imaginado, mas que lhe percorreu a espinha com um arrepio. Ele imobilizou-se com todos os sentidos em alerta. A casa parecia conter a respiração, à espera. Ele esforçou-se para ouvir qualquer outro som, mas a única coisa que chegou aos seus ouvidos foi o tamborilar incessante da chuva. Ele arrastou-se em direção às escadas, cada passo pesado de pavor. Os degraus de madeira rangeram sob o seu peso, cada som amplificado no silêncio opressivo. Ele sentia-se como um intruso na sua própria casa. Chegando ao patamar, ele viu-a, a janela do seu quarto escancarada. A visão era chocante, um contraste gritante com a casa fechada e segura que ele pensava ter. As cortinas ondulavam violentamente ao vento. João ficou sem fôlego. O ar frio entrava, trazendo consigo o cheiro da chuva e algo mais, algo metálico e inquietante. Ele lembrava-se distintamente de a ter fechado. Ele tinha sido meticuloso, certificando-se de que todas as janelas e portas estavam trancadas. A janela aberta era uma anomalia, uma brecha na sua fortaleza de segurança. Ele aproximou-se cautelosamente da janela, perscrutando a escuridão fustigada pela tempestade. O vento chicoteava-lhe o rosto, e ele cerrou os olhos contra a chuva, tentando ver se havia alguma coisa lá fora. Um relâmpago iluminou o jardim lá embaixo, revelando nada além de árvores a balançar e arbustos encharcados de chuva. A breve iluminação foi um alívio e uma desilusão, mas um vislumbre de movimento nas sombras enviou um choque de terror através dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para lhe crispar os nervos. Ele fechou a janela com força, tateou à procura da tranca e fechou-a com segurança. O som da tranca a encaixar foi um pequeno conforto, uma barreira contra o desconhecido. O seu coração batia forte no peito, a mente a mil. Ele tentou racionalizar o que tinha visto, mas o medo era demasiado forte, demasiado primal para ser facilmente ignorado. Ele examinou o quarto, procurando qualquer sinal de um intruso, mas não encontrou nada. O quarto estava como sempre tinha estado, mas parecia diferente, carregado de uma presença invisível. Quando ele se virou para sair, uma mão fria e molhada tapou-lhe a boca, abafando o seu grito. O toque era gelado, enviando um choque de medo através dele. Ele lutou, mas a mão que o segurava era implacável, e a escuridão pareceu envolvê-lo. Os candeeiros da rua lançavam sombras longas e sinistras, enquanto Sara se apressava a voltar para casa. A insegurança arrepiava-lhe a pele. A noite estava inusitadamente silenciosa. O tipo de silêncio que amplifica cada passo, cada farfalhar de folhas. O coração de Sara batia forte no peito, cada batida ecoando nos seus ouvidos como um tambor.
Ela olhou por cima do ombro com o coração a bater forte. A rua atrás dela estava vazia, mas a sensação de estar a ser observada era avassaladora. Ela quase conseguia sentir olhos fixos nas suas costas, fazendo com que os pelos da sua nuca se arrepiassem. Nada. É só a tua imaginação, sussurrou ela, acelerando o passo. Os seus passos ecoavam mais alto, mais rápido, como se tentassem ultrapassar a presença invisível. A rua parecia estender-se infinitamente, cada passo levando-a para mais longe da segurança. Mas a sensação persistia, um medo frio que se agarrava a ela como uma mortalha. Ela arriscou outro olhar. As sombras pareciam mexer-se e mover-se, pregando-lhe partidas à mente. Seria apenas o vento ou algo mais sinistro? Uma figura alta, envolvida em trevas, estava na esquina. Estava imóvel, quase confundindo-se com a noite. Sarah ficou sem fôlego. O seu pulso acelerou. Ela não conseguia distinguir quaisquer traços. Apenas uma silhueta escura que parecia observar cada movimento seu. Ele pareceu derreter-se de volta às sombras quando ela se virou. Num momento ele estava lá. No momento seguinte tinha desaparecido, engolido pela escuridão. Era como se a própria noite tivesse ganho vida para a atormentar. Ela ficou sem fôlego. O pânico percorreu-lhe as veias, fazendo com que as suas pernas parecessem chumbo. Ela forçou-se a mover-se, a continuar, mesmo quando o medo ameaçava paralisá-la. Ela procurou as apalpadelas às suas chaves, os dedos a tremer. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela lutava para colocar a chave na fechadura. As suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar nas chaves. Chegando à porta da frente, ela olhou para trás. A figura tinha desaparecido. O alívio misturou-se com o medo persistente quando ela finalmente conseguiu abrir a porta e entrar. Em segurança dentro do seu apartamento, ela trancou a porta, com o coração ainda a bater forte. Ela encostou-se à porta, tentando recuperar o fôlego, a sua mente a mil com o que ela acabara de vivenciar. Ela espreitou pelo olho mágico. Vazio. O corredor estava deserto, mas a sensação de desconforto persistia. Ela não conseguia livrar-se da sensação de que ainda estava a ser observada. O alívio invadiu-a, seguido por uma onda de exaustão. A adrenalina que a tinha mantido em movimento estava agora a desaparecer, deixando-a a sentir-se fraca e a tremer. Ela moveu-se para fechar as cortinas quando algo lhe chamou a atenção. Um vislumbre de movimento do lado de fora da janela, quase imperceptível, mas suficiente para lhe enviar uma nova onda de medo. Um par de olhos brilhando na escuridão olhava para ela. O terror gelou-lhe o sangue. Os olhos estavam fixos, frios e ameaçadores, como se pudessem ver através dela. Os olhos piscaram, o seu olhar inabalável. Eles pareciam conter a promessa de algo terrível, algo que estava para vir. Ela cambaleou para trás, derrubando um candeeiro na sua pressa. Os olhos desapareceram. A escuridão repentina no quarto apenas aumentou o seu medo, fazendo-a sentir-se ainda mais vulnerável. Ela procurou as apalpadelas do seu telemóvel, com a mão a tremer tanto que mal conseguia marcar. Cada toque parecia demorar uma eternidade, a sua ansiedade a aumentar a cada segundo que passava. Quando a operadora atendeu, ela ouviu um leve bater, bater, bater na janela atrás dela. O som era fraco, mas inconfundível, enviando arrepios pela sua espinha. Ela virou-se lentamente, o medo acumulando-se no seu estômago, sabendo que o que quer que estivesse lá fora ainda não tinha acabado com ela. O toque estridente do telefone quebrou o silêncio, perfurando a quietude da noite como uma faca. Marcos gemeu, virando-se na cama, o corpo pesado com o peso do sono interrompido. Ele olhou para o relógio. 3 da manhã. A hora imprópria tornava a chamada ainda mais inquietante. Quem ligaria a esta hora? A sua mente passou por várias possibilidades.
cada uma mais improvável que a anterior. Ele atendeu o telefone, a voz grossa de sono. "Olá?" ele murmurou, a garganta seca e arranhada. Silêncio. Apenas o leve crepitar da linha, como uma tempestade distante. Ele estava prestes a desligar quando ouviu um sussurro suave e rouco. "Ajude-me." A voz era fraca, quase inaudível, mas enviou um arrepio pela sua espinha. Marcos sentou-se, instantaneamente alerta, o coração a bater forte no peito. "Quem é?" ele exigiu, a voz a tremer com uma mistura de medo e urgência. A voz ignorou-o, repetindo o seu pedido, mais urgentemente desta vez. "Por favor, ajude-me." A mente de Marcos disparou. Parecia uma criança, a voz cheia de terror, um som que lhe tocou o coração. "Onde estás?" ele perguntou, a voz apertada de preocupação, a mente a conjurar imagens de uma criança perdida e assustada. O sussurro veio novamente, mais perto agora, enviando arrepios pela sua espinha, mesmo atrás de si. Marcos desligou o telefone com força, o seu sangue a gelar. As palavras ecoaram na sua mente, um refrão assombroso. Ele virou-se, os seus olhos a examinarem o quarto escuro, vazio. As sombras pareciam zombar dele, escondendo segredos que ele não conseguia ver. Ele soltou um suspiro trêmulo, tentando acalmar o seu coração acelerado. "É só um trote", ele disse a si mesmo, embora as palavras soassem vazias. "Uma piada doentia e retorcida", ele murmurou, tentando convencer-se. Mas o medo persistia, uma nuvem escura sobre os seus pensamentos. Ele pegou no telefone para ligar para o 112, mas congelou. O telefone estava morto. A linha estava cortada. O pânico invadiu-o. Ele olhou fixamente para o telefone na sua mão, o seu pulso a acelerar. O silêncio era ensurdecedor, pressionando-o de todos os lados. Então, ele ouviu uma risada suave e infantil vindo do armário atrás dele. O seu sangue gelou, o som mais aterrador do que o sussurro. Ele não ousou virar-se. O medo enraizou-o no local, o seu corpo recusando-se a obedecer aos comandos desesperados da sua mente. Ele não queria ver quem estava a rir. O desconhecido era mais seguro, menos aterrador do que a realidade que o esperava se ele se virasse. A mente de Marcos voltou aos últimos dias. Ocorrências estranhas tinham acontecido. Objetos a moverem-se sozinhos, sussurros durante a noite. Ele tinha-as ignorado como coincidências, mas agora elas pareciam formar um padrão sinistro. Ele lembrou-se das velhas histórias que a sua avó costumava contar sobre espíritos e almas inquietas. Ele sempre as tinha descartado como meras histórias, mas agora elas pareciam demasiado reais. Reunindo cada grama de coragem, Marcos decidiu que tinha de enfrentar o que quer que estivesse no armário. Ele não podia viver com medo. Ele respirou fundo, a mão a tremer enquanto estendia a mão para a porta do armário. Lentamente, ele abriu a porta do armário, as dobradiças a ranger sinistramente. Ele espreitou para a escuridão, o seu coração a bater tão alto que ele tinha a certeza de que iria acordar toda a vizinhança. O armário estava vazio. O alívio invadiu-o, mas durou pouco. A risada veio novamente, desta vez debaixo da cama. Marcos caiu de joelhos, levantando o rebordo da cama com uma mão trêmula. Nada. O espaço debaixo da cama estava vazio, mas o medo permanecia. Ele conseguia sentir uma presença no quarto, um observador invisível. O ar estava denso de tensão, cada sombra uma ameaça potencial. Decidindo que não podia ficar mais tempo no quarto, Marcos moveu-se em direção à porta. Ele precisava de sair, de encontrar segurança. Ele entrou no corredor olhando para trás, para o quarto, uma última vez. A escuridão parecia engoli-lo por completo, um vazio negro. Quando ele estava prestes a fechar a porta, ele ouviu a risada novamente, desta vez mais perto. O pavor encheu-o, uma sensação fria e arrepiante. Marcos decidiu que tinha de sair de casa.
Fosse o que fosse que estava a acontecer, ele não conseguia enfrentar sozinho. Ele dirigiu-se para a porta da frente, os seus passos rápidos e inseguros. Ele abriu a porta da frente, o ar fresco da noite a bater-lhe no rosto. Era um pequeno conforto, um lembrete de que o mundo lá fora ainda era normal. Olhando para trás, para a casa, ele sentiu uma pontada de desconforto. Era a sua casa, o seu santuário, mas agora parecia um estranho, um lugar de medo. Ele procurou o seu telemóvel, com a intenção de pedir ajuda. Mas quando discou, ele percebeu que a linha ainda estava morta. A constatação atingiu-o como um murro no estômago. Ele estava sozinho, isolado. A rua estava vazia, as casas escuras. Ele sentiu uma onda de impotência a invadi-lo. Então, ele ouviu novamente a risada, agora do lado de fora, ecoando pela noite. O terror apoderou-se dele, mais intenso do que antes. Sem pensar, Marcos começou a correr pela rua, a sua respiração em golfadas irregulares. Ele não sabia para onde estava a ir, apenas que tinha de fugir. Ele olhou para trás, mas não viu nada. A risada tinha parado, mas o medo permaneceu, um companheiro constante. Chegando ao fim da rua, ele parou para recuperar o fôlego. A noite estava silenciosa novamente, mas ele sabia que não tinha acabado. A voz na linha tinha mudado tudo.